Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje bora conversar sobre um dos assuntos mais importantes dos últimos tempos da franquia Digimon e que eu não vejo muitas pessoas comentando sobre. Eu vou estar falando sobre o que aconteceu no final do último capítulo de Digimon Chronicles X. Por enquanto, deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, assim você ajuda o canal um pouco mais. Mas como assim? Como o último capítulo? Bom, não sei se todo mundo sabe, um tempo atrás a gente teve, mais capítulos para o mangá Digimon Chronicles X, que conta histórias sobre aquele universo onde o vírus X acabou com tudo, né? Foi de onde o Anticorpo X veio, basicamente. A gente teve novos capítulos, né? Eles tiveram que lutar, né? Os Cavaleiros Reais X tiveram que lutar contra os 7 Demon Lords. Eles também estavam com o Anticorpo X. E o ponto, galera, é que aconteceu uma coisa muito incrível naquela história, onde bem no final, né, dois seres supremos apareceram. De um lado, né, do lado dos Sete Lords, a gente tinha o Ogudomon X, né, era basicamente uma fusão dos Sete Lords X mais 7 Diaboromons X, né, todos eles juntos no mesmo corpo. Só que a consciência principal daquele corpo do Ogudomon X era o do Lucemon X, né, obviamente que ele seria, né, o principal de tudo isso. E depois, do outro lado, a gente tinha o Gesmon GX, que era uma fusão entre dois Cavaleiros Reais, uma fusão entre o Gankomon X e o Gesmon X, também absurdamente forte. Ele tem inclusive uma arma que consegue canalizar as energias de todos os Cavaleiros Reais. Dessa forma, ele tem um dos ataques mais poderosos e imparáveis da história da franquia, onde é dito que não interessa qual seja a resistência do oponente, se ele for atingido por esse ataque, ele vai ser destruído, não interessa o que ele faça. Bem isso, né? E o ponto, galera, é que realmente isso aconteceu. O final da batalha foi isso. O Gesmon GX apareceu, finalmente conseguiu acabar com o Gudomon X, né, antes que, né, o planeta do mundo digital fosse completamente destruído só pela presença daquele Digimon estar lá. E no final das contas, o Lucemon fala algumas coisas, conversa diretamente com o Yggdrasil, né, fala porque ele caiu e tudo mais, e todo mundo volta meio que para onde eles estavam antes. Porém, tem alguns pontos muito importantes que acontecem bem nesse finalzinho. Aparentemente, em primeiro lugar, o Ogudomon X desfez. Como assim desfez? Não é como se todos os Sete Lords tivessem sido destruídos com aquilo. Aparentemente, eles voltaram ao normal, né? A fusão se desfez. E os Sete Lords X fugiram. Eles voltaram de onde eles estavam antes, né? Lá para a área escura, para um lugar super profundo lá, eles foram embora. E o Gesmon GX, que era o Digimon principal de tudo isso, a fusão se desfez também. Ou seja, o Gankomon X e o Gesmon X voltaram ao normal também. Eles não ficaram naquela forma para sempre. Isso é muito importante, né? Aparentemente, né, tem algumas conversas se o Gankomon X continua sendo um Cavaleiro Real ou não, né? Mas ele ainda existe como um Digimon, então talvez, provavelmente, né? O ponto é que depois de tudo isso você pode pensar assim, não, eles salvaram o mundo digital, tudo voltou ao normal. Que foi mais ou menos o que aconteceu, apesar de que os Sete Lords X continuam vivos, ou seja, eles podem atacar outra vez depois, apesar de que provavelmente o mundo digital e o Yggdrasil e os Cavaleiros Reais vão se preparar muito melhor agora, né? Uma outra coisa fantástica acontece, que seria o ponto principal para esse vídeo. Graças à destruição do Ogudomon X, uma Digitama surgiu, um ovo de Digimon apareceu, e esse ovo de Digimon apareceu na frente do Gesmon X. Agora, não mais o Gesmon GX, né, a fusão já passou, ele é apenas o Gesmon X. Ele encontra uma Digitama e aparentemente ele decide criar essa Digitama. Ele pega essa Digitama e ele decide ficar com ela para que ela resultasse em um bom Digimon, né, seja lá qual for o Digimon que surja de lá. O ponto é que é muito complicado, né, porque é uma Digitama que surgiu do Ogudomon X. Então muitas pessoas acreditam que aquilo seja basicamente o Ogudomon X que está ressurgindo, ele está renascendo. É o que acontece em Digimon. Quando um Digimon morre, né, ele muitas vezes volta a ser uma Digitama. Essa Digitama ressurge como um novo Digimon que não tem mais memória alguma do que ele fez, o que ele foi antes. Ele é um novo Digimon completamente. Isso acontece direto, isso é básico do mundo digital. Acontece com todos os Digimons. Inclusive também acontece com os Sete Lords e com os Cavaleiros Reais, e por aí vai. E essa Digitama vem de uma criatura absurda, era uma fusão de todos eles e por aí vai. Mas dá pra gente analisar um pouco, porque tem dois pontos importantíssimos aí.
Em primeiro lugar, o Jasmon X diz bem claramente que ele decide, né, ficar com essa Digitama porque uma próxima geração de Cavaleiros Reais pode surgir através dessa Digitama, ou seja, o primeiro Digimon de uma nova geração. Se vai ser apenas esse Digimon, ou se esse Digimon vai criar um novo grupo e vão ter outros Cavaleiros Reais, ou se a gente vai ter um maior número de Cavaleiros Reais a partir de agora, não tem bem como a gente saber. A gente só sabe que o Jasmon X está com essa Digitama naquele universo, e de lá vai surgir algum Digimon que vai ser treinado pelo Jasmon X. Né? E o outro ponto importante, lembra-se do que eu disse. Depois que o Agumon X foi destruído, os 7 Lords X fugiram. Eles não foram destruídos junto. Eles foram embora. Mas por que surgiu uma Digitama então? Foi das informações do que sobrou do Agumon X lá. E o que sobrou eram os Diaboromons. Eram 7 Diaboromons que se fundiram juntos. Né? Não eram só os 7 Lords, eram 7 Lords mais 7 Diaboromons. Ou seja, é uma Digitama provavelmente que tem informações, um pouco de informações de todos os 7 Lords, sim, porque eles fizeram parte daquela fusão, mas principalmente do Diaboromon X que morreu ali, né, porque ele ainda fazia parte daquilo e ele não fugiu. Ele era o ponto principal de todo aquele corpo, de toda aquela fusão. Ou seja, muito provavelmente é um Digimon que vai partir principalmente do que era o Diaboromon X no passado, mas também com um pouco de informações, um pouco de tudo que, né, que tem ali dos 7 Lords ao mesmo tempo, do Agumon X, né, tudo isso tem um pouco misturado dentro daquela Digitama, muito provavelmente. Né, e vai ressurgir como um novo ser. E daí você pode pensar assim, não, mas espera aí, eram muitos seres das trevas, eram Digimons poderosíssimos do mal, por que vai surgir um Digimon bom dali? Em primeiro lugar, como eu já disse pra vocês, as memórias desse novo Digimon são apagadas. Ele não sabe mais o que aconteceu no passado. Completamente novo Digimon, né, que vai ter outras habilidades, outras evoluções, tudo diferente. É como acontece em Digimon na grande, enorme maioria das vezes. 99,99% das vezes é assim, né, como funciona o ressurgimento de um Digimon a partir de uma Digitama. Em segundo lugar, o Jasmon X vai estar cuidando dessa Digitama e de qualquer que seja o Digimon que sair de lá. Né, que provavelmente vai estar no nível de treinamento e vai evoluir e tudo mais. E isso é muito importante porque, não sei se todos vocês sabem, mas o Jasmon só existe porque o Gankomon, que é um Cavaleiro Real, encontrou o Hakimon, né, e treinou o Hakimon porque ele sabia que o Hakimon tinha potencial. Então o Hakimon andou junto com o Gankomon, ele andou junto com as Sistermons que trabalham para o Gankomon. E ele foi passando por evoluções, né? Ele foi evoluindo Hakimon, Baal Hakimon, Savior Hakimon, até que ele se tornou o Jasmon no final. Né? E agora o Jasmon X, né? Por causa do anticorpo X. Ou seja, ele é o melhor dos Cavaleiros Reais para estar cuidando de um novo Digimon, muito poderoso, que pode ter evoluções incríveis. Porque ele passou pela mesma coisa. Ele era só mais um Digimon no mundo digital, que tinha potencial. Um dos Cavaleiros Reais encontrou ele, viu potencial nele e falou, olha, eu vou treinar você e eu vou tornar você um Digimon muito poderoso. E ele se tornou um Cavaleiro Real. Então o Jasmon X quer fazer a mesma coisa por esse Digimon. Ele quer que esse Digimon se torne um Cavaleiro Real também. E provavelmente é o que vai acontecer. A gente só não sabe qual é esse Digimon. A gente sabe que a Digitama existe e que o Jasmon X está com ela. Quando que a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com isso? Se ele vai surgir como um Digimon incrível? A gente não sabe. Tudo que a gente sabe é que parou por aí, né, que o Jasmon X está cumprindo esse papel. Né, e que os Cavaleiros Reais X, todos eles têm um anticorpo X naquele universo agora, continuam trabalhando da mesma forma. Né, então, a gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar para ter mais informações. Mas é muito incrível. Né, e daí, provável que a gente tenha mais um Cavaleiro Real que seja do atributo Vírus, né? Porque o Dukemon, né, o Galantimon, é um Cavaleiro Real que tem o atributo Vírus, né? Ele é Vírus. E ele é o tipo do Digimon que muitas vezes sai fora do controle. Ele não pode sair fora do controle, porque senão ele vira uma catástrofe para o mundo digital. Né? Caos Dukemon, Megidramon e esse tipo de coisa. Um Digimon muito forte, né? Sendo ele um Cavaleiro Real, por exemplo. Então, pode ser que a gente veja uma situação bem parecida. Né? Bem parecida, por exemplo, para aqueles que assistiram Digimon Tamers, com o que acontecia com o Cyberdramon lá do Ryo.
né? Ele é um Digimon do bem que luta pela justiça e ele está sendo treinado para que ele controle seus poderes, mas ele é absurdamente forte. Ele tem um lado assim de poder oculto dentro dele, graças ao que, né, qual é o outro Digimon que ele foi no passado, né? Então, às vezes ele sai fora do controle, vira um Digimon furioso. Talvez ele tenha uma evolução diferente que seja das trevas, graças a isso. Eu imagino que talvez vá para esse lado de Digimon, mas que muito provavelmente ele vai ser mais um Cavaleiro Real mesmo. É o que é incrível. A gente sabe que os Cavaleiros Reais são baseados nos Cavaleiros da Távola Redonda, e que eles têm uma certa quantidade de membros, né? Mas, né, em certas histórias tem mais personagens que participaram da Távola Redonda. Então, faria sentido se a gente tivesse mais cavaleiros também. Acho que não é problema algum, né, para o grupo de Cavaleiros Reais. Né, para o futuro desse grupo, ou talvez para um novo grupo, né, os novos Cavaleiros Reais, quem sabe, né? Mas é muito legal. A gente sabe que isso está acontecendo. Quando eles vão continuar com essa história, ninguém sabe. Né? Talvez quando a gente vir uma nova continuação pro Digimon Chronicles X, o que seria muito incrível, né? É um mangá fantástico. Mas então, galera, eu só queria conversar disso com vocês, trazer essa informação para vocês com mais detalhes. Né? É super legal estar falando sobre isso. Eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que a gente vai ver isso logo logo? Vocês acham que vai ser um Digimon super legal? Vocês acham que vai ser um Digimon que vai pro lado da luz, pro lado das trevas? Vocês acham que ele vai ser um Cavaleiro Real? Eu quero saber o que vocês acham sobre tudo isso. Então deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Então foi Dias Escolhidos. Aguardo vocês para todos os vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.